Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Vida Memorável. No vídeo de hoje nós vamos fazer a resenha desse livro que está logo aqui ao meu lado, Ultra Aprendizado de Scott Young. É um livro bem interessante, muito enriquecedor, muito focado na prática, no qual ele vai ensinar pra gente bastantes estratégias de como a gente pode tornar o processo de aprendizagem muito mais rápido e dinâmico, sem, é claro, perder a qualidade. Aprendizagem é essa não apenas de um conhecimento, habilidade, de uma técnica, mas de todo um conjunto de fatores que você quer internalizar. Então, se esse assunto te interessa, fica comigo que nós vamos destrinchar esse livro. Vamos lá? Então, vamos lá. Afinal de contas, quem é a pessoa por trás desse livro? Como eu coloquei logo aqui em cima, trata-se de Scott Young, um americano em que já tinha um blog no qual ele compartilhava experiências de aprendizagem e que decidiu, através da imposição de vários ciclos de ultra-aprendizagem, aprender um pouco mais sobre como acelerar esse processo. Então, como eu coloquei logo aqui ao lado, ele se lançou em diferentes desafios, tais como aprender a desenhar em 30 dias, viver experiências imersivas de aprendizagem de um idioma em um país-alvo, por exemplo, e também, algo bem interessante e curioso, ele aprendeu toda a grade curricular do curso de Ciência da Computação da faculdade do MIT em apenas um ano. E tudo isso solidificou algo de tal modo que ele pudesse responder a seguinte pergunta: é possível de fato aprender mais rápido e sem prejuízo da qualidade? É algo que a gente vai começar a ver agora. E, antes de mais nada, a resposta é sim. Trata-se de utilizar a técnica da ultra-aprendizagem. E aí você pode se questionar, o que de fato é isso? O autor coloca o seguinte: é uma estratégia de aprendizagem, assim como existem outras, que é caracterizada pela autoinstrução. No caso, se refere ao fato de que você dita o ritmo, a intensidade, a frequência, o que você vai aprender. Afinal de contas, ninguém melhor do que você sabe as razões pela qual você quer aprender algo e como você pode otimizar essa aprendizagem, quais recursos funcionam mais com você. E por fim, é feita de modo intensivo. Isso quer dizer que ela vai otimizar um recurso mais importante que você tem, o tempo. O delineamento da estratégia da ultra-aprendizagem se torna mais interessante quando a gente compara com uma outra abordagem que é muito comum na nossa sociedade, a educação formal, que é aquela estratégia de educação ao qual você se submete quando vai à faculdade, vai ao colégio, quando se inscreve em um curso regular de aprendizagem de idiomas. É uma estratégia de educação muito mais caracterizada por nivelar as pessoas por baixo e oferecer estratégias mais padronizadas, mais gerais para todo mundo. Ultra-aprendizagem, por outro lado, é muito mais específico e delineado às suas características. E aí você pode se questionar, por que, afinal de contas, eu deveria aprender mais sobre essa estratégia? Um fato que, por si só, já, creio eu, basta, é o fato do investimento temporal ser menor. Então, se você consegue otimizar o tempo para aprender algo, isso por si só já é uma razão talvez mais do que suficiente para você dar o benefício da dúvida a isso. Segundo e terceiro, permite o domínio de competências que te trarão satisfação. Se você consegue facilitar a aprendizagem de certas áreas que você quer aprender, tocar um instrumento musical, mexer no software, edição de vídeo, planilha de Excel, ou algo relacionado ao seu trabalho, você consegue, portanto, se despontar com mais facilidade no mercado de trabalho. O fato é que aprender é uma necessidade constante do ser humano. Então, otimizar esse caminho é algo necessário e importante para todos nós. Então, por fim, contextualizando, como eu já coloquei antes de a gente adentrar nos princípios propriamente ditos do ultra-aprendizado, a gente precisa entender que a média é uma ilusão. Então, você formado em psicologia, você é médico, advogado, engenheiro, qualquer outro profissional liberal e acha que simplesmente porque tem esse título você consegue oferecer um serviço a alguém e pode se acomodar, isso, na verdade, é um grande equívoco, porque a todo momento um conjunto de fatores precisa ser aprendido, a sociedade muda e se você fica estagnado nessa necessidade de aprender, você simplesmente é passado para trás. Então aqui fica a compreensão de que, sim, a média é uma ilusão. Achar que você está estável é uma ilusão. Segundo, a educação formal é muito cara, e a gente sabe perfeitamente disso. E, terceiro, a tecnologia impulsiona a aprendizagem.
Cara, hoje com o YouTube você consegue aprender praticamente qualquer coisa. Se você quer ter aulas de russo, aprender técnicas de neurociência aplicada a uma determinada habilidade, como vendas, persuasão, por exemplo, ou qualquer outra área do saber, ou um conhecimento prático, você tem essa facilidade pela internet. Então, por que não aproveitar mais dessa ferramenta? Como o autor coloca, a capacidade de aprender coisas difíceis com velocidade superior será cada vez mais valiosa no futuro, como já está sendo. Então, finalmente, adentramos ao primeiro princípio, meta-aprendizagem. Como eu coloquei, aprender sobre aprender é importante, pois te dá um mapa para explorar a competência pretendida. Nessa fase, você vai planejar, entender de fato o que você quer submeter a esse ciclo de ultra-aprendizagem. É importante se questionar 3 perguntas. Por que você quer aprender? Ou seja, aquele assunto tem um fim em si mesmo? É algo que simplesmente vai te trazer satisfação, como aprender um instrumento musical? Ou é um meio para atingir algo, como você precisa aprender, mexer no software para ter um nível melhor no seu trabalho? O que você quer aprender está relacionado com algo que te motiva? E talvez mais importante, como você quer aprender? Quais os recursos você pode utilizar? E quais funcionam melhor com você? Todas essas são questões que você pode começar a se questionar de modo a entender melhor o que você quer submeter ao ciclo de ultra-aprendizagem. E no final das contas, quando a gente faz essa metáfora do mapa, é como a gente colocasse um mapa na mesa e avaliasse: eu quero sair do ponto A para o ponto B. Quais estratégias, caminhos, recursos eu posso adotar para chegar nesse caminho com mais eficiência? Princípio 2. O foco. Para onde você direciona a sua atenção? E aí, algo importante a ser dito é o fato de que sim, você determinou que quer aprender francês, por exemplo. Mas se você não senta a bunda na cadeira, não detém foco, você não vai internalizar aquilo. Se você não consegue se concentrar, não consegue direcionar seu recurso atencional a um estímulo-alvo que você quer aprender, dificilmente você vai internalizar aquilo. O autor coloca que sim, existem muitas dificuldades de estabelecer concentração. Então, você pode começar a trabalhar algumas delas. Se a dificuldade é de começar, talvez você esteja tendo dificuldades relacionadas com procrastinação. Como a gente coloca, procrastinação é uma dificuldade muito mais de começar do que de fazer. Uma vez que você começa, você vê que a resistência a continuar naquela ação decai. Às vezes você tem dificuldade de estudar porque fica procrastinando, mas uma vez que você se lança naquele desafio, continuar se torna muito mais fácil. E aí, a importância de ter rotinas, através do qual você consegue internalizar hábitos com mais facilidade. Então, padronize o que você quer aprender. Falhas talvez você pode ter em manter a concentração. Claro, é muito difícil estudar um idioma ou qualquer outro conhecimento ou habilidade por 2 horas inteiras. Talvez se você fatiasse todo esse tempo em blocos de 30, 40 minutos, observando, você está conseguindo manter a concentração? Legal. Coloca um intervalo de tempo. E essa técnica é o Pomodoro. Ele coloca ali. E o tipo certo de concentração. Se algo é muito fácil, você vai ficar entediado. Se por outro lado é muito difícil, você tende a ficar desmotivado. O verdadeiro engajamento surge do nível certo de equilíbrio entre desafio e competência. Então avalie, você está se autoimpondo algo que está no equilíbrio das suas competências? É algo bem interessante a se questionar. Princípio 3. Prática direta. Aprenda praticando a competência que deseja. E aqui eu propositadamente coloquei essa imagem de 2 pessoas praticando uma arte marcial para a gente ver que sim, existem certos domínios que você precisa necessariamente se submeter à prática. Não adianta ler um livro de Kung Fu, de Karatê, de Judô e achar que com isso, porque você tem o conhecimento teórico, você necessariamente vai conseguir executar a prática. E aqui surge uma das falhas talvez mais comuns da educação formal. É a falha em fazer toda essa transferência para o aluno. Muitas vezes no ensino médio, você aprende trigonometria, física newtoniana, ácidos nucleicos, questões de biologia e tudo mais. E aí você vê que todo aquele conhecimento, você não vê praticidade, porque você não observa como aquilo é usado em profissões reais, no mercado de trabalho. Isso pode impactar na sua motivação a continuar aprendendo
Isso se torna muito difícil, porque a gente vê um conjunto de decoreba que na prática tem pouco conexão com a realidade. Então, uma coisa que você pode começar a fazer, de modo a tornar o conhecimento mais fácil de ser internalizado, é diminuir a distância entre como você aprende e como você vai aplicar. Se você quer aprender francês para viajar para um intercâmbio, então comece a aprender questões relacionadas à conversação e não apenas a ouvir. Aqui o autor coloca alguns exemplos de como a gente pode otimizar essa prática direta. Seja uma prática baseada em projetos, na qual você aprende muito sobre algo para entregar um produto, um serviço para alguém, aprendizagem imersiva. Talvez o principal exemplo seja a aprendizagem de um idioma. Simulador de voos, é claro, nem tudo você consegue aprender na prática, fazendo aquilo. Imagine um piloto de avião. Eu tenho certeza que você não quer viajar com alguém que está pilotando pela primeira vez, nem se submeter à cirurgia com alguém que está aprendendo algo pela primeira vez. Então, você pode simular certas competências o mais próximo possível para que quando você for executar aquilo na sua profissão, não haja muitas diferenças. E, novamente, tudo isso serve ao propósito de encurtar a distância entre como você aprende e como você aplica. Princípio 4. Repetição. Ataque o seu ponto fraco. Aqui eu coloquei essa imagem de uma pessoa discursando para mostrar algo que eu quero aprender. Eu quero aprender mais sobre oratória, sobre toda essa habilidade de se colocar em um palco e falar com facilidade diante de pessoas. E a um olhar mais leigo, você pode achar que, oratória é um pacote completo, eu vou aprender ou não vou aprender e tudo mais. Só que quando você começa a aprender mais sobre isso, você vê que a determinada competência, e eu pego esse exemplo, mas você pode extrapolar para outras áreas que você está usando como referência, você vê que aquela competência ela pode ser subdividida em várias microhabilidades. Então, a habilidade de falar bem em público pode ser dividido em ter uma boa postura de linguagem corporal, ter um bom domínio do conteúdo, dicção, entonação correta, usar de diferentes estratégias. Então, você pode observar, através dessa desmembração da competência que você quer aprender, quais são as mais críticas, ou seja, quais você precisa aprender de modo a otimizar a aprendizagem. Quando você quebra a competência aprendida em vários fragmentos, você consegue separar aquilo que é mais crítico a aprender e otimizar, investir tempo justamente naquilo. Um fato muito importante a ser mencionado é você ter consciência do que você está praticando e não simplesmente repetir de forma maçante. Princípio 5. A recuperação. Teste a si mesmo. E aqui o autor coloca vários exemplos, fragmentos de como a aprendizagem ativa é muito mais interessante que a passiva. O que eu quero dizer com isso? Quando você ativamente busca rememorar o domínio que você está aprendendo, vamos supor que é um conhecimento, um idioma, novamente. Quando você faz essas perguntas a você mesmo, o que eu aprendi? Como eu aprendi? Quais foram os vocabulários que eu estou usando? Ao invés de simplesmente ler o que você aprendeu na semana passada, você exercita a sua memória e se torna muito mais fácil acessar aquela informação quando for demandado. Então esse exercício de aprendizagem ativa é muito importante porque torna você o protagonista do processo de aprendizagem e não simplesmente uma pessoa que está absorvendo informações de forma passiva. Duas estratégias que você pode usar é a rememoração livre. Você está lá estudando para o seu concurso, Direito Constitucional, e aí você vai recapitular o assunto que você estudou na aula passada. Ao invés de ler simplesmente o que você estudou, você pode começar a se questionar. O que eu aprendi? Qual foi o ponto central? Onde que eu consigo aplicar isso? E aí eu vou para a estratégia seguinte, um livro de perguntas. Imagine que você está lendo um livro. Cada capítulo que você lê, você consegue aí destrinchar perguntas-chave que vão te permitir compreender melhor aquele livro. Quando você se submete ao escrutínio dessas perguntas, você vai perceber que se torna muito mais fácil recuperar essa informação. Porque, no final das contas, não basta saber o que você quer aprender, não basta ter foco, aplicar de forma direta e repetir. É preciso saber recuperar a informação. Princípio 6. Feedback. Não se esquive. E aqui reside algo realmente, talvez, é difícil falar do princípio mais importante, mas eu observo que o autor
ele coloca um pouco mais ênfase nesse princípio, porque é algo essencial. Feedback, você precisa ter esse contato com a realidade, saber o que você está aprendendo, está dando resultado ou não. Por isso, os próprios erros são feedback, os acertos também são feedback, as pessoas comentando sobre o que você está fazendo pode ser um feedback. Então você tem que estar com essa antena ligada, observando o que eu estou fazendo, está me permitindo progredir, isso está me fazendo alavancar no meu processo de aprendizagem. Observe que ter feedback é algo importante até mesmo por questões de motivação. Imagine você aí que está indo para a academia 3 meses e ainda não começou a ver resultados. Qual é a chance de continuar fazendo algo que você não vê resultados? Então, quando você aguça a sua sensibilidade para começar a ver as pequenas transformações, os pequenos retornos que você vai perceber no seu corpo, você se torna muito mais motivado, engajado para continuar naquela atividade. Evidente que em 3 meses você não vai sair do seu corpo atual e chegar no estágio de um fisiculturista, mas você pode começar a estar mais aguçado, a perceber que sua resistência está melhor, seu condicionamento físico está melhor, você tem mais força, por exemplo. Então, ter essa acuidade é muito importante. É evidente, nem tudo é feedback e deve ser levado em consideração. Então, é importante saber filtrar um feedback construtivo de algo que é simplesmente um hater, de algo que simplesmente está ali para te prejudicar, alguém que está te invejando, alguém que está desejando mal para você. E por fim, eu quero colocar aqui algo extremamente essencial que eu acho que a gente deve levar para a vida. Não elogie a pessoa, elogie o seu esforço. Essa compreensão veio através das pesquisas, de uma doutora em psicologia, em que ela viu aquelas crianças que eram elogiadas porque tinham características inatas, por exemplo, olha, você é inteligente, olha, você sabe tudo de tudo, isso é muito legal, parabéns para você. Essas crianças, elas tinham mais dificuldade de se desafiar porque elas achavam que ela tinha que manter sempre esse estado de ser a mais inteligente, aquela que resolve. Por outro lado, quando você elogia o esforço, você está reforçando esse comportamento de se dedicar para buscar algo. E aquelas crianças que eram elogiadas quanto ao esforço, elas tinham muito mais ânimo, ímpeto para continuar se esforçando, para aprender outras áreas do conhecimento, outras habilidades. Elas queriam sempre mais e mais. Então, algo importante, se você vai dar o feedback para alguém, elogie muito mais o esforço que ela se submeteu para conseguir algo do que propriamente uma característica inata que ela possa ter, como um talento ou algo intrínseco dela. Princípio 7, retenção. Diminua a curva de esquecimento. E assim como o princípio 5, a gente está falando aqui da necessidade de recuperar informações e reter, porque, no final das contas, a memória é extremamente essencial em todo esse processo. E aqui o autor coloca 4 mecanismos, 4 estratégias que podem ser utilizadas. Repetição espaçada. Se você tem 5 horas na sua semana para estudar algo de um concurso, por exemplo, é mais interessante dividir 1 hora por cada dia da semana, dia útil da semana, do que aprender 5 horas em um dia. Quando você espaça os ciclos de aprendizagem, você vai perceber que se torna mais fácil. Você está em contato com aquele estímulo mais vezes. Isso facilita a recuperação da memória e diminui a curva de esquecimento. O autor coloca também procedimentalização, você tornar o conhecimento mais prático, fugir do senso de abstração, de algo teórico e colocar em algo prático, que você consegue ver, observar, certo? Superaprendizagem, mnemônicos, as técnicas que a gente está acostumado a ver. Então são coisas que você pode começar a aplicar na sua vida. Princípio 8. Intuição. Aprenda a relacionar conhecimentos. Algo muito interessante que eu li nesse livro e que me despertou para algo curioso que eu já tinha interesse em aprender mais é o fato de que sempre eu olhava com esse ar de fascínio, de admiração por pessoas que tinham um domínio muito grande de uma habilidade e faziam esse raciocínio rápido. E, inclusive, dá o exemplo do enxadrista Garry Kasparov, certamente um dos mais famosos, conhecidos e importantes enxadristas da história. E aí ele coloca o Garry jogando contra a máquina, o Garry jogando contra várias pessoas ao mesmo tempo, e como ele tem esse raciocínio rápido de ponderar o que deve ser feito, o que não deve ser feito. O próprio Garry comenta em várias entrevistas que eu já vi que ele consegue raciocinar
6, 7 movimentos à frente do que ele está fazendo. Então, cara, imagine o quanto de probabilidades de análise combinatória ele tem que fazer para analisar todo o conjunto de movimentos diferentes 7 jogadas na frente. E aí você pode se questionar, poxa, esse cara é um super-humano, é algo extremamente fora do comum. Só que o fato, na prática, é que quando você tem um domínio em algo, você tem um grande número de representações mentais do que funciona e do que não funciona. De tal modo que agir de imediato sobre o que fazer, tomar essa decisão de mover essa peça ou não, é muito mais fácil para essa pessoa. Cara, imagina alguém que joga xadrez há 30, 40 anos. Aquela pessoa tem um grande número de representações de estratégias mentais armazenadas na memória, de tal modo que, mesmo que de forma não consciente, ele consegue agir e ter esses saltos de intuição. Isso eu dei o exemplo do xadrez, mas você pode ver para as artes, por exemplo, para a música, aquela pessoa que depois de muito tempo de prática pega de ouvido várias canções, melodias e tudo mais. Então o domínio de algo te permite desenvolver cada vez mais a intuição. Então, para atingir esse fim, a gente sim pode trabalhar isso com estratégias que eu já falei anteriormente, que é trazer o conhecimento para a sua vida prática. Então, ao invés de decorar, procure relacionar o conhecimento que você está aprendendo com algo da sua vida. Tente explicar para si mesmo o que você aprendeu, é algo muito importante, porque faz você vivenciar na prática o que você está aprendendo, é algo concreto, é algo que você está passando adiante. E quando você tenta explicar, você muitas vezes observa os gaps que você não estava prestando atenção antes. Relacionar com algo prático, não presuma que sabe, faça perguntas, comece com um exemplo concreto. Então todas são algumas estratégias que a gente pode começar a aplicar desde já, de modo a desenvolver a intuição. E, por fim, princípio 9, experimentação. Desenvolva sua própria técnica. Aqui é muito correlacionado com o princípio anterior, onde eu falei sobre a intuição. A experimentação talvez seja a última fase do domínio de algo. É aquela pessoa, e aí eu coloquei a foto aqui de uma imagem, de uma pintura, é aquela pessoa que, por exemplo, um artista gráfico, que aprendeu várias técnicas diferentes, internalizou técnicas relacionadas com impressionismo, expressionismo, cubismo, diferentes formas de desenhar, de iluminação, e no último grau, no grau de maestria, ele começa a recombinar esses vários conhecimentos que ele foi aprendendo ao longo da vida, transformando algo pessoal, um estilo próprio, uma técnica própria que ele vai passar. Então você observa um músico, por exemplo. Todo músico é único, ele produz uma música única, fruto de algo único que ele vivenciou. Ele tem talvez 10, 15 anos de experiência tocando instrumentos, aprendendo sobre teoria musical, mas ao produzir algo, ele faz algo único, que é justamente fruto dessa técnica apurada que ele tem. Então, como eu coloquei, o último estágio de aprendizagem é criar seu próprio estilo de execução de domínio. E aí, trata-se de sair da zona de conforto da aprendizagem e ativamente inovar em uma técnica. Essa palavra é bem importante, ativamente inovar. Justamente, você sai daquele caminho de absorção passiva do conhecimento, que a educação formal nos traz bastante, você está sentado na cadeira recebendo informação, e a outra aprendizagem, por outro lado, não, ela é ativa. Você é protagonista da sua história. Você ativamente vai recombinando, modelando, reconfigurando o que você está aprendendo, relacionando com algo prático. E talvez seja justamente aí o caminho que torna a outra aprendizagem uma técnica muito mais prática, direta e efetiva que outras estratégias de aprendizagem. E aí, a conclusão. Todo ciclo de ultra-aprendizagem vai te permitir oferecer um conjunto grande de informações que você pode colocar ao escrutínio da sua análise e observar, calma aí, o que deu certo nesse meu ciclo de ultra-aprendizagem para aprender X, para aprender Y? E o que deu errado? E por que deu errado? Ah, deu certo por causa disso. Ah, interessante. Então, utilizar esses recursos na hora de aprender talvez seja mais eficiente do que aqueles outros. E aí, como eu coloquei mais abaixo, mais importante de você ter aprendido ou não é você ter a noção de como você aprende com mais facilidade ou não. Ou seja, você ter conhecimento da sua meta-aprendizagem, de como você aprende com mais facilidade, quais recursos funcionam mais para você.
E por fim, avalie como esse modelo pode ser aplicado em sua vida, puro ou conjugado com outros modelos de educação. Não, o autor ele não quer, de modo algum, falar que simplesmente você deve aplicar o modelo de ultra-aprendizagem, né? Muito embora seja eficiente, mas ele tem o seu valor para certas questões. Existem sim outras estratégias, como a educação formal, que tem o seu lugar, que tem o seu campo. Então, por exemplo, se você quer um título, é necessário que você precisa ir para a faculdade, você quer ter o título de graduação, de mestre, de doutor em algo, você precisa ir para a faculdade, você precisa aprender aquele conhecimento, aquela área do saber. E aí, é claro, você pode combinar essas duas estratégias de modo a extrair mais dos seus processos de aprendizagem. Então é isso, meu caro. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu fiz um esforço aqui de buscar ser mais sucinto nesses slides, buscando passar conhecimento com mais precisão, com mais praticidade. Espero que você tenha gostado. Me deixe saber alguma crítica, algo que você gostaria de ver nos próximos vídeos. Pretendo muito em breve trazer mais resenhas de livros de desenvolvimento pessoal. E vou deixar logo aqui abaixo, na descrição desse vídeo, o link para você comprar esse livro, caso ele tenha te despertado interesse em querer aprender mais. O link é meu link de afiliado da Amazon, então, comprando por ele, você vai me ajudar muito também. É isso, te vejo nos próximos vídeos para mais conteúdo memorável. Até lá, valeu pessoal!